Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Após um tempinho aí sem gravar vídeos por questões técnicas, estamos de volta. Questões técnicas parcialmente resolvidas já, mas tenho certeza que em breve estarão plenamente resolvidas. Vocês sabem que o meu compromisso aqui, desde que eu criei esse canal, é compartilhar vivências e experiências com os senhores, a fim de tornar nossas vidas melhores e a fim de nos prepararmos para aquilo que está por vir. E pretendo manter esse meu compromisso enquanto for possível, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, enfim, profissional, do ponto de vista pessoal, meu compromisso é ficar aqui enquanto for possível, tá? Então, senhores, queria falar com vocês agora a respeito de um grupo de advogados, né? Mais um grupo de advogados que foi criado aí recentemente lá em Brasília para discutir a questão, enfim, do uso abusivo da Lei Maria da Penha, né? Que muitas mulheres têm feito, falsas acusações, usando a Lei Maria da Penha de uma forma errada. Enfim, então foi criado um grupo ali de advogados para discutir essas questões. E, meu amigo, eu não preciso nem dizer a repercussão que isso teve, né? Eu li a reportagem no Metrópolis, que na verdade é Lacrópolis, e olha, praticamente estava ali tratando essa iniciativa como um absurdo. Algo que atentava praticamente contra o Estado de Direito, porque é um absurdo um grupo de, imagina, juristas, né, profissionais da área, quererem discutir problemas de uma lei, ou seja, de algo jurídico, né? É um absurdo. Então um monte de homem criticando, falando mal, que a OAB tinha que investigar isso aí, e mulheres também falando mal, e etc, etc. Enfim, e eu quero então aqui deixar claro o porquê que eu acredito que esse tipo de iniciativa é louvável, assim como o congresso que nós tivemos recentemente, né, para discutir os direitos dos homens. Enfim, são iniciativas louváveis, mas porque essas iniciativas definitivamente não vão acabar resolvendo nada, vão acabar por não resolver nada, pelo menos de modo significativo, tá? É chato, às vezes, ter que ficar sendo um cara pessimista aqui, porque eu sei que tem muitos homens que têm essa esperança de que o sistema vai entrar em colapso, e aí as mulheres vão repensar o comportamento delas, os homens então vão voltar e vai ter um diálogo e tudo vai voltar a ser como era antes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não vai. Nós não vamos mais voltar a ser aquilo que em algum momento a sociedade ocidental nas últimas décadas ou talvez nos últimos 2, 3 séculos foram. Nós não vamos. Nós não vamos mais voltar para esse período, tá? Para aquilo que nós fomos nesses últimos 3 séculos. Infelizmente, nós já chegamos em um ponto em que a agenda avançou de modo irreversível. Eu iria até fazer um vídeo, pretendo fazer em breve, sobre um fenômeno que está acontecendo lá na Suécia, de mulheres que estão querendo voltar para dentro de casa, para ser donas de casa. Veja, a Suécia que é praticamente, eu acho que o país mais avançado no mundo no que diz respeito à igualdade de gênero, né? O Jordan Peterson fala muito sobre isso, que na verdade seria igualdade de sexos, né? Essa questão, essa discussão sobre gênero, isso já é algo completamente ideológico e utilizado fora de um contexto racional e lógico, né? Como geralmente tudo que é identitário e progressista hoje em dia tende a ser. Mas enfim, então senhores, esse grupo não vai resolver muita coisa, por melhores que sejam as intenções do pessoal lá do Congresso dos Homens, também não vai. Por quê? Porque eu falo que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das escrituras, do ponto de vista escatológico, a tendência, meu filho, é o sistema se tornar cada vez mais repressor, cada vez mais controlador. Então, para o sistema é interessante que os homens realmente se sintam desarmados, se sintam amedrontados, se sintam acuados pelo sistema jurídico, né, pelo sistema sociológico, pela cultura, porque isso também é um problema cultural. Então eu vou dar alguns pontos aqui do porquê, para mim, essa situação não vai mudar. Definitivamente tende a piorar, tá? Novamente, eu não queria ser o cara pessimista aqui, mas paciência, né? Fazer o quê? Então, senhores, primeiro motivo do porquê que eu acredito que isso não vai resolver. Olha só, o nosso judiciário, ele é um judiciário escalonado. Então, por mais que nós tenhamos boas iniciativas com grupos de advogados, defensores públicos, eu tenho visto muitos promotores e juízes começando a perceber os sérios problemas do desequilíbrio que esse microsistema jurídico que a Lei Maria da Penha e outras normas trouxeram para o nosso ordenamento jurídico tem causado. Então, tem muita gente que já está começando a perceber essa questão do uso desequilibrado, uso inadequado, falsas acusações, enfim, os problemas sociais, inclusive, que essa legislação tem trazido. Outro dia mesmo eu peguei uma decisão judicial maravilhosa. Um juiz
negou medidas protetivas para uma mulher, porque essa mulher estava discutindo, estava brigando com o marido dela em um outro processo de separação e partilha de bens, enfim, não é um processo onde geralmente as pessoas se amam muito, né? E prezam muito pela paz e tranquilidade uma da outra. É um processo calmo, esse geralmente de partilha de bens, separação, divórcio. E o casal estava brigando ali judicialmente, extrajudicialmente, e a mulher, como sempre, foi procurar então guarida ali da Lei Maria da Penha, queria que o marido, né, medidas protetivas contra o marido. E o juiz decidiu o seguinte, olha, a Lei Maria da Penha, em tese, ela vem para resguardar a mulher em questões de gênero. Não é qualquer tipo de questão de discussão e de briga que a mulher está amparada. Vocês estão brigando dentro de um processo, isso não tem nada a ver com Maria da Penha. E o juiz indeferiu. Então, assim, eu fico pensando, se todo juiz fosse fazer essa aplicação da Lei Maria da Penha, que em tese seria correta, meu amigo, um percentual altíssimo da Lei Maria da Penha deixaria de ser aplicada exatamente porque surgem contextos de brigas, o quê? De casal, de família, questão que não tem nada a ver com o gênero da mulher. Mas enfim, né? Então, por mais que juízes, promotores, delegados, advogados, né, servidores do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, despertem para essa circunstância que tem ficado cada vez mais evidente, né, a ponto dessas próprias pessoas estarem percebendo, quando a questão começa a subir no Poder Judiciário, meu amigo, aí a questão deixa de ser puramente jurídica, começa a entrar também questões políticas, questões ideológicas, e vai chegar num ponto, meu amigo, que vai barrar. Então não adianta, os juízes de primeira instância começam a decidir realmente por num sentido mais equilibrado, de mais bom senso da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Que é uma das normas. Vai chegar ali no tribunal, meu amigo, os desembargadores já têm uma visão um pouco mais política e jurídica. Então pode ser que já não vá pesar tanto a questão jurídica. Mas ainda que os desembargadores também comecem a compreender isso, esse sistema inadequado, a questão é, meu amigo, vai chegar no STJ, aí a questão já é muito mais política. E o STJ é um órgão que está ali sob a supervisão do CNJ. O CNJ tem uma resolução que diz claramente que nas questões que envolvem gênero, a versão da mulher, a posição da mulher, a forma como a mulher se posiciona nesse sistema tem que ser favorecida sempre. Já é uma determinação do CNJ. Isso vale para o judiciário inteiro. Agora, mesmo que o CNJ não tivesse essa resolução que claramente privilegia a mulher nessas discussões de gênero, nessas questões de família, chega no Supremo, meu amigo, aí que a decisão é política por excelência. E o nosso Supremo Tribunal Federal, de forma clara, isso está lá no site do Supremo, abarca e abraça a questão da Agenda 2030 da ONU. Está lá no site do Supremo. Então, o Supremo é hoje um órgão institucional que vai implementar e implantar, né, essa Agenda 2030 da ONU no Brasil. É um dos órgãos que está trabalhando nesse sentido. Eu estou falando de algo que está público, está lá no site do Supremo. E um dos pontos da Agenda 2030 da ONU, eu não vou lembrar se é o 7º ou é o 15º, enfim, é a igualdade de gênero. Mas é uma igualdade de gênero num nível, meu amigo, que a gente ainda não tem nem ideia. É parecido com aquilo que estava acontecendo lá na Suécia, né? Que está acontecendo na Suécia agora, das mulheres voltando, mas é um país que tem ali uma igualdade de gênero em praticamente tudo. Então é nesse sentido que a gente está caminhando juridicamente. Então não adianta. Na primeira instância, você vai ter decisões, às vezes, que começam a ser mais equilibradas, mais de bom senso, mas vai subindo, meu amigo, barra ali. Então a mesma coisa vale para eventual legislação. Então vamos fazer um congresso para, né, pleitear normas jurídicas que alterem esse desequilíbrio, porque isso já está gerando problemas do ponto de vista social, em termos de relacionamento, enfim, está começando a prejudicar a sociedade. O Congresso, eu acho muito difícil elaborar esse tipo de lei, mas ainda que o Congresso elaborasse, vai chegar no Supremo e o Supremo vai julgar inconstitucional. Esse é que é o problema. Dificilmente uma lei hoje que visasse algum equilíbrio vai ser considerada constitucional lá no Supremo. E aqui a gente caminha para um segundo ponto do porquê que eu digo que essas iniciativas, por mais louváveis que sejam, acabam sendo inócuas e não vão surtir nenhum efeito, nem a curto prazo, que dirá a médio e longo prazo, né? Então, o que acontece? Se você pega, você percebe que a gente vive hoje numa cultura, meu amigo, e aqui a gente amplia mais, né? Sai um pouco do limite da questão do ponto de vista jurídico e vai para uma esfera sociológica também, para uma esfera cultural. Qualquer homem hoje que se levante para falar alguma coisa vai ser execrado. A reportagem, meu filho, o que tinha de comentário de cara falando mal, como eu falei, que a OAB tem que investigar, que é um absurdo isso.
E vejam, é a mesma galera que defende, né, a liberdade, que as pessoas podem se expressar. Qual que é o problema de um grupo de advogados, que são pessoas da comunidade jurídica, se reunirem para discutir esse tipo de assunto? Eles vão coagir alguém? Eles vão fraudar algum processo? Eles vão agir de forma ilegal? Vão cooptar algum juiz, algum promotor, algum tribunal? Não, eles querem discutir isso. Mas estava cheio de gente lá dizendo que isso tinha que ser proibido, que isso é um absurdo, que a OAB tem que investigar esses advogados. Vejam, é por isso que eu sou absolutamente contra essa história de discurso de ódio. Isso é uma balela. Porque sempre vai ter um grupo que vai se arrogar no direito de dizer o que é discurso de ódio e o que não é. Então é muito melhor você viver em uma sociedade que as pessoas possam falar as bobagens e as idiotices que elas quiserem, por mais toscas que elas sejam, e aí a gente cria outros mecanismos, né, sociais de controle, como simplesmente se afastar desse tipo de pessoa, ignorar, não ter comunhão com elas. É melhor a gente viver em uma sociedade assim do que você viver em uma sociedade que um grupo sempre vai ter legitimidade para dizer o que é discurso de ódio e o que não é. Porque para essas pessoas, advogados, ou seja, pessoas da área discutindo um problema jurídico sério, não, isso é um discurso absurdo, isso é um discurso de ódio, tem que ser proibido, é machismo, é misoginia. Então vejam, essas pessoas, meu amigo, fazem parte dessa ambiência geral que vai sempre fazer com que o sujeito que esteja ali falando alguma coisa seja constrangido. Desde que eu criei esse canal, eu sou chamado de machista. Aliás, eu sempre fui chamado de machista a minha vida inteira. Mas de misógino, de machista, que é um absurdo, alguém que é formado em direito, que tem essas ideias, porque a pressão agora é para isso, meu amigo. Já não existe mais espaço para você discutir democraticamente esse tipo de coisa. Qualquer crítica que você faz à Lei Maria da Penha e a todas as outras normas, né, anti-homem e misândrica que fazem parte desse microsistema jurídico, do qual ela só é, talvez, a norma que encabeça, né? Meu amigo, você vai ser execrado, seja você um homem, seja uma mulher, porque se a mulher também começa a enxergar esses absurdos, como muitas mulheres têm feito hoje em dia, porque tem visto as consequências, né, que isso tem trazido para relacionamentos, etc., a mulher também é execrada do mesmo jeito. Então, a gente vive em uma sociedade em que a cúpula do sistema, meu filho, que é exatamente isso, como eu falei no início, que os homens se sintam acuados, que os homens se sintam amedrontados, que as mulheres sejam mergulhadas numa neurose e numa psicose ao mesmo tempo, de que tudo é machismo, de que elas estão sendo vítimas do patriarcado o tempo todo, uma sociedade de pessoas doentes. É por isso que eu falo, não vai melhorar. O sistema quer cada vez mais controle, e o controle vai vir como? Com neutralidade, com homens e mulheres cada vez mais distantes e indiferentes. Isso não vai ter um momento que a gente vai se reunir e vamos repensar. Pelo contrário, a tendência é que piore cada vez mais. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Como eu falei, muitos homens lá na postagem criticando, que era um absurdo, etc. Muitas mulheres, isso é óbvio. Meus filhos, né? Você que é uma mulher que critica, ou você que é um homem, você vai fazer isso até o dia em que acontecer com você ou com alguém da sua família, né? Porque a mulher pensa, tá certo, a Lei Maria da Penha, não sei o quê. Até o dia que teu filho sofreu uma falsa acusação e tiver problema. Até o dia que o seu irmão sofreu uma falsa acusação, um tio seu, um amigo seu. Aí vocês vão ver. Só que aí agora já é tarde demais para qualquer tipo de mudança, né? Como eu falei, não vai mudar. A tendência agora é que piore cada vez mais. Por isso que eu sempre tenho dito aqui, a solução, meu filho, não é coletiva. Eu não creio em soluções coletivas. Não creio. A solução é sempre individual. É cada um sabendo aquilo que pretende, quais são seus projetos de vida, quais são seus propósitos. A partir daquilo você cria a sua arca. E você se salva desse dilúvio que está por vir, meu filho. Não fica contando com um grupo de homens que vão se reunir, ou grupo de mulheres que vão se reunir com os homens. Isso não vai resolver. Porque, como eu falei, a cúpula do sistema já está controlada, já sabe para onde as coisas têm que caminhar. Aqui embaixo, ou você aceita, meu amigo, ou é pau na muleira. Não vai ter para onde sair. Infelizmente, as pessoas têm que começar a entender isso. Mas, como eu falei, tem muito homem, né, emocionado, que acha que, né, quando o sistema colapsar, as coisas vão mudar. Não vão mudar. Eu estou aqui dizendo para vocês, cada um deve planejar a sua vida de forma individual, seja lá qual for o teu projeto de vida. Seja você ficar um cara solteiro, seja você ainda buscar relacionamento, eu sempre digo, eu respeito escolhas individuais. Escolhas coletivas é colocar a sua fé em uma coisa, meu filho, que quase nunca tem dado certo. Então, reconheço que é uma iniciativa louvável, tá? Mas que é inócua, não vai trazer resultado, infelizmente, porque nós vivemos em um sistema que já tem um posicionamento ideológico bem definido. E qualquer um que quiser bater de frente contra o sistema, meu amigo, se prepare. Você será esmagado. O que é mais fácil, né? O que seria mais fácil?
Não é sair por aí tentando convencer todo mundo que eles tinham que mudar para que o dilúvio não viesse, ou ele construir a arca dele e salvar quem ele pudesse. Pois é, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos abençoe.